Boa noite, boa noite. Então vamos começar, né? Vamos começar. Esperamos que seja rápido, porém, não foi essa a intenção, mas agora fica engraçado. Esperamos que seja rápido, porém que seja prazeroso. Porque a gente vai trabalhar. Na hora que eu comecei a estar lá, eu já falei, isso vai dar duplo sentido. Pessoal, aula passada, na aula de ontem, a gente começou a ver mais profundamente como se comporta o campo elétrico no interior de materiais de elétrico. A gente já sabia, a gente já tinha intuição que no interior de material de elétrico, os pequenos momentos de dipolo iriam interferir no campo elétrico ali. Quando a gente estudou com um capacitor, a gente viu que era esses momentos de dipolo criam um campo elétrico que se opõe ao campo elétrico criado se opõe ao campo elétrico que estimulou a criação desses momentos de dipolo, certo? E aí a gente acabou chegando em uma relação que a divergência disso daqui era igual apenas à densidade de carga livre. Carga livre são aquelas cargas que não estão ligadas a dipolos. Elas estão livres. Lembram disso? Por conta disso, a gente optou por chamar todo esse vetor de vetor deslocamento de elétrico, e aí eu obtive a lei de Gauss, ou a primeira lei de Maxwell, na presença de materiais dielétricos. E ela, em um primeiro momento, ela ficou dada assim, de uma forma que vocês não vão ver em livros nenhum. Ah, não, isso aqui vocês vão ver em todos os livros, vocês não vê essa. Densidade, carga livre, e eu coloquei o livro como free. Ok? Tudo bem? Uma consequência disso é que o fluxo através de uma superfície fechada do vetor deslocamento de elétrico é simplesmente a quantidade de carga livre que tem no interior dessa superfície. Tudo bem? Em um primeiro momento, essa equação, eu falo essa porque isso aqui é uma só. Ela pode dar a impressão, então carga livre é fonte de vetor de deslocamento de elétrico. Não pode. Por quê? Para eu falar que alguma coisa é fonte, além da divergência, eu preciso conhecer o rotacional. E o rotacional desse campo, se eu considerar o campo eletrostático, vai dar, porque é o rotacional disso aqui. Vai dar zero, vai ser igual ao rotacional da polarização. Eu não sei nada desse rotacional. Então, não posso ainda falar que a carga livre são as fontes pontuais do vetor deslocamento de elétrico. Tudo bem? Mas, vamos tentar relacionar isso com a minha primeira aula sobre materiais dielétricos. Se vocês puxarem na memória, eu comecei a falar de deslocamento de materiais dielétricos da seguinte forma. Eu desenhei um capacitor de placas paralelas. Esse capacitor estava inicialmente carregado. Tudo bem? Ele carregado daquela forma, estabelece-se um campo elétrico. Tudo bem? Então estabelece-se aqui um campo elétrico. Vem comigo, vamos relembrar. Vou fazer passo a passo em construção. Estabelece-se um campo elétrico. Esse campo elétrico, pela lei de Gauss, a gente viu que ele é a densidade de cargas. Que tipo de carga que é ali que está ali nas placas do capacitor? Carga livre ou carga de polarização? Isso. Não, nas placas é carga livre. Porque é a fonte que fica carregando. Tanto que aqui é material condutor. Tudo bem? Só que eu utilizei outra nomenclatura. Né? Se eu não me engano, o campo elétrico era 2
π km vezes sigma. Não foi nessa nomenclatura que eu trabalhei? Ou era 4 π km vezes sigma? Era 4, né? Acho que era 4. É porque eu lembro em outra unidade, mas tudo bem. 4 π km vezes sigma. Opa, vetor número, né? Nesse caso eu vou colocar assim na direção menos k. Estou imaginando que o k é um vetor aqui assim para cima. Tudo bem? Bom, se tem campo elétrico, também significa que existe uma diferença de potencial entre as placas. Estou recapitulando. Como o campo elétrico é constante, a diferença de potencial é integral de campo elétrico dr. O campo elétrico, além de ser constante, o trabalho dele independe do caminho. Então, eu posso simplesmente tirar o campo elétrico da integral, o módulo, integral de dr, que vai ser simplesmente essa distância. Diferença de potencial que eu estou escrevendo simplesmente por V, ficaria, portanto, E vezes D. Estão me acompanhando? Estão relembrando? Certo? E a gente sabe o seguinte, tá, mas essa diferença de potencial, falar na diferença de potencial é a mesma coisa que falar no E. Para aumentar essa diferença de potencial, obviamente, que depende de eu aumentar a quantidade de carga livre nas placas de um capacitor. Só que o capacitor ele tem um limite para receber carga livre. Para uma dada diferença de potencial, ele não recebe o tanto de carga livre que ele quer. Tudo bem? E qual era a relação mesmo? Tinha uma relação que as cargas na placa de um capacitor, eu imaginei ele inicialmente como sendo diretamente proporcional à diferença de potencial, e a constante de proporcionalidade, o que eu chamei? Capacitância do capacitor. Estão lembrando? Mais para frente eu discuti com vocês que a capacitância do capacitor, ela é... Opa, o que está km? Aqui é KE, né? Constante elétrica. Mais para frente eu discuti com vocês que a capacitância de um capacitor depende apenas do quê? Dos parâmetros geométricos do capacitor. Em particular, a capacitância ela é área sobre a distância entre as placas vezes 4π km. Certo? Acho que eu não errei nenhuma equação. Então foram todos esses os resumos. Entretanto, isso daqui eu vou colocar um índice 1, já, nessas coisinhas aqui. Entretanto, que eu preciso linkar isso com o que a gente começou a ver, tá? Como eu disse, a expectativa é que a aula seja rápida e eu grave alguns resolução de exercício para vocês para testar novo modelinho do canal depois. O que acontece? Resultado experimental. O que acontecia experimentalmente? O que acontecia quando eu inseria um capacitor... Perdão, falando que eu estou ruim. O que acontecia quando eu inseria um material dielétrico entre as placas do capacitor? A gente notava que a capacitância aumentava. Tudo bem? Então, capacitância já vai ser diferente. Então, essa capacitância aqui eu vou chamar de C1. Tá bom? Então, vou escrever aqui, ó. O que acontece na presença de um dielétrico? O que acontece na presença de um dielétrico? A nova capacitância, ela passa a ser, eu tenho um capacitor cuja capacitância é maior
que é a capacitância do capacitor sem o dielétrico. Vocês estão me acompanhando? Tudo bem? Bom, mas aí vem algumas discussões. Eu posso discutir a capacitância aqui, como eu também posso discutir aqui. Vamos começar discutindo aqui. Espera aí. Quem é que é a fonte da diferença de potencial? Quem é que causou essa diferença de potencial? As cargas livres que estão nas placas do capacitor. Tudo bem? Quando eu inseri o capacitor, mudou a quantidade de carga livre nas placas de um capacitor? Não mudou. Mas peraí, não mudou, a carga livre não mudou. Então, se aumentou a capacitância, é sinal que aconteceu o que com a diferença de potencial? Diminuiu. Portanto, aqui, já que mudou, tá vendo que eu só estou colocando o índice naquelas coisas que variaram? Tudo bem? Portanto, então, uma conclusão é que na presença de um capacitor, na presença de um material dielétrico, tem uma queda no potencial. Portanto, a nova diferença de potencial é menor que a antiga diferença de potencial. Tudo bem? Poxa, mas a distância também não variou. Se mudou a diferença de potencial, é indicativo que mudou quem? O campo elétrico. Então, tudo isso a partir de observações experimentais. Ainda não tô descrevendo o porquê isso aconteceu. Então, acarreta que o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, na presença de um capacitor, na presença de um material dielétrico, é menor que o módulo do campo elétrico sem dielétrico nenhum. Tudo isso eu só olhei a partir das equações. Tudo bem? Tá. Poxa. O que mais que eu poderia ver? Eu poderia ver o seguinte, tá. Qual capacitância é maior? Qual capacitância é maior? C2. Então eu vou dizer o seguinte, olha. Vou pegar essas equações e eu vou chegar a umas conclusões. Se eu disser que C2 é um Kzinho, esse aqui é o K em grego, é o kappa, certo? K vezes C1. Primeira coisa, eu estou dizendo que o kappa, que aquela constante, é maior que 1, porque a capacitância C2 é maior que a capacitância C1. Então aquele ali é um número maior que 1. Tudo bem? Certo? Na realidade, isso é equivalente a eu dizer que essa constante kappa é a razão entre as capacitâncias. De acordo? Tudo bem? Só que quando eu estou dizendo isso, eu também posso dizer, então, que esse kappa, porque ó, já que ele é a razão entre as capacitâncias, é só você comparar. A carga é a mesma. Certo? Então ficaria C1V1 é igual a C2V2. Então ele é a razão inversa entre as diferenças de potenciais. C1V1 igual C2V2. Passa o C1 para lá dividindo, passa o V2 para cá dividindo. Foi? Então, ele é a razão inversa. Então, o que vai ficar? Que V2, não, que é V1 por V2. Que é a mesma coisa que o módulo de 1 pelo módulo de 2. Ou seja, a queda que eu tenho no campo elétrico ao inserir um material dielétrico entre as placas de um capacitor, tem uma queda no campo elétrico. Essa queda é proporcionalmente igual ao quanto elevou a capacitância. Falar em termos de números. Se eu coloquei um dielétrico e a capacitância dobrou,
quer dizer que o campo elétrico caiu pela metade. Tudo bem? Isso já nos faz inferir que o local que eu vou ter o maior campo elétrico possível é o vácuo. De acordo? Então tá bom. Tudo bem? Então tá. Então tudo isso tranquilo. Esse capa, não vou dar nome ainda não. Só que aí tem um outro detalhe, né? Olha para essa equação. C2 é igual a capa vezes C1. Só que C1 é 4π km A sobre D. Poxa, aumentou a capacitância. Aumentou a área. Aumentou o D? Não. Gente, eu não sei se eu estou fazendo isso aqui. Isso aqui está errado. Agora, eu fui esperar uma correção. Senão, não teria necessidade. É 1 sobre 4π km, tá bom? Então, olha lá. Aumentou a área? Não. Aumentou o D? Não. Então, como é que pode ter mudado a capacitância? Ou seja, até então, que é KE, até então, Carol, isso aqui era só uma constante. Ela não era uma constante, eu não falei em momento nenhum em constante, do meio. Só que agora a gente está percebendo que esse daqui é um número que caracteriza um meio. Como que a gente percebeu que esse número caracteriza o meio? Justamente porque trocou o meio, trocou a capacitância. Como esses parâmetros não podem ter variado, a única coisa que sobrou para ter variado é esse valor aqui. Então, o KE, que está ali, é uma constante característica, é uma constante elétrica, nesse caso, característica do vácuo. Ah, mas aí então, peraí. Então, quando eu coloco um dielétrico, se a capacitância aumenta, quer dizer que essa constante aconteceu o que com ela? Ela diminuiu. Percebe que não é legal eu apresentar desse jeito? Percebe que não é legal? Legal eu apresentar uma constante da seguinte forma, olha, se a capacitância aumentou, o que aconteceu com essa constante? Aumentou. Tudo bem? Então, essa constante, para esse caso, 1 sobre 4π KE, eu vou chamar de permissividade relativa, não, permissividade do vácuo. Tudo bem? Permissividade do vácuo. Logo, C1 passará a ser descrito como permissividade do vácuo vezes A sobre D. Show de bola? Tamo junto? Gente, fácil até aqui? Fácil mesmo a parte teórica? Tudo bem, então. Vou até trocar de cor agora. Fazer um carnaval aqui. Portanto, só que eu vou direto e quero ver se vocês estão espertos. Portanto, C2 é igual a kappa vezes ε0 vezes A sobre D. Tudo bem? Prestou atenção? O que eu fiz? C2 não é kappa C1? C1 não era isso? Só que aí sabe o que eu vou fazer? Digam para mim qual é a unidade de kappa? Ele é adimensional. E o kappa é um número legal que ele só indica quantas vezes a capacitância aumentou. Aí, se ele indica quantas vezes a capacitância aumentou, ele também está indicando quantas vezes o campo elétrico diminuiu. Show? Show? Sabe o que eu vou fazer? Está vendo esse produto kappa VZ? Eu vou chamar ele de permissividade do meio. Tudo bem? Porque assim,
Porque aí fica mais legal, né? Porque olha só, como é que eu calculo a capacitância do vácuo? Permissividade do vácuo vezes A sobre D. Olha como é que está. Como é que eu calculo a capacitância do meio? A capacitância do meio é K, a permissividade do vácuo vezes A sobre D. Não está legal. O que é legal? Capacitância do meio é legal chamado o quê? Permissividade do meio. Tudo bem? Só que a permissividade do meio, eu particularmente não gosto muito, eu gosto mais do kappa. Consegue olhar aí para mim? No qual? Vou colocar dessa forma. Vocês conseguem observar bem e me dar uma outra, de tudo que eu falei, me dá uma outra forma de eu calcular o kappa? Que eu passei duas fórmulas de calcular o kappa. 3, né? C2 por C1, V1 por V2, E1 por E2. Sabe que outra forma tem? Se você comparar aqui pela própria definição, o kappa é a permissividade do meio pela permissividade do vácuo. Certo? O kappa é quantas vezes a permissividade do meio é maior que a permissividade do vácuo. Tudo bem? Ah, então fica legal dar um nome para o kappa. Permissividade relativa. Tudo bem? Kappa é a permissividade relativa. Em muitos livros com o nome, não está errado, mas no meu ponto de vista é inapropriado, constante dielétrica. Por que vocês acham que o nome constante dielétrica ele é inapropriado? Porque ele não é constante. E aí eu vou mostrar. Você sabe, primeiro, uma coisa que muda a constante dielétrica? Olha só, vamos ver o que a constante dielétrica significa. A constante dielétrica significa quantas vezes o campo nesse meio é menor do que ele seria no vácuo. Nunca é demais. Permissividade dielétrica da água, eu estou sendo bem preciso, é 80. Significa que se você tem um campo elétrico de 80 no vácuo, dois corpos estão com a força de 80, quando você mergulhar em água, essa força cai para 1. Como eu já expliquei, por isso que a água é um solvente universal. Você tem lá o sal, Na ligado com Cl, você jogou na água, o que aconteceu com o campo elétrico entre esses dois? Enfraqueceu 80 vezes. Tudo bem? Então, kappa, ele indica quantas vezes... Para nós, o importante é entender o kappa. Para nós, o importante é entender a permissividade relativa como uma relação de proporção de campo elétrico comparado ao vácuo. Tudo bem? Estamos juntos? Tá. Já vou dar uma primeira coisa que altera. A frequência. Ele varia com a frequência. Se você aplicar um campo, e isso tudo que eu estou falando, que a permissividade da água é 80, é 80 para campo contínuo. Um campo contínuo, se você jogar um campo contínuo lá, ele cai 80 vezes. Mas e se tiver uma frequência? Presta atenção que se tiver uma frequência, já eu explico. Outra coisa que interfere no valor do kappa, a temperatura. Quanto maior a temperatura, é diferente a mudança que o meio vai dar ao colocar um campo elétrico ali. Tudo bem? Não dá para fazer uma previsão. Ah, se aumentar a temperatura, aumenta a permissividade ou diminui? Depende do material. Tem materiais que, se você aumenta a temperatura, ele aumenta a permissividade. Só que chega um ponto que a permissividade cai. Por isso que existe a ciência dos materiais. Por isso não, essa é uma das coisas que você vai estudar em ciência dos materiais. Ah, professor, e com a frequência? O que acontece com a permissividade à medida que... Depende do material. Depende muito do material. Em geral, materiais sólidos, eles têm esse comportamento. Ó. Você vai aumentando a frequência, ele tende a manter a permissividade, aí ele tem uma queda grande. E aí depois ele mantém lá embaixo. Tanto que uma é chamada permissividade estática, que é a maior, e a permissividade infinita, a permissividade em altíssimas frequências. Tá bom? Já eu tento mostrar para vocês, tentar conduzir a cabecinha de vocês do porquê isso acontece. Mas, só estou com essa discussão
para chegarmos à conclusão que, cara, não é legal o nome constante. Meninas e Gabriel, aula exclusiva para vocês. Eu estou quase morrendo aqui. Então, por favor, façam valer a minha morte. Se eu cair morto a qualquer momento de cansaço, lá no meu velório, vocês não, professor, mas pelo menos aquela aula eu entendi. Então, entenderam? Uma das primeiras aulas, você passou para a gente que a gente poderia usar um sistema de unidades em que o CAI valeria 1. Para esse método de ensino, a gente teria mais dificuldade para entender sobre permissividade? Porque em tese a gente não estaria vendo. Método de ensino não, é método sistema de unidades. Sistema de unidades. Seria mais difícil para a gente estar entendendo essa parte? Nunca pensei nisso. Porque nesse sistema de unidades eu trabalharia com K igual a 1 o tempo todo. Vamos tentar recapitular? Nesse sistema de unidades, eu trabalharia com K igual a 1. Então, o vetor de deslocamento de elétrico ficaria 1 sobre 4π, que não teria esse K. Certo? A lei de Gauss, como é que está a nossa lei de Gauss? Divergente de E igual a 4π KE densidade. Certo? Então, no nosso ele ficaria só 4π. 4π vezes a densidade. Até aqui, tranquilo. Vamos ver. Não preciso nem de tudo isso. A capacitância seria 1 por 4π vezes KE. Então, se a capacitância aumentasse, bastaria multiplicar pela constante, né? Você já embutiria ele sem esse detalhe. Porém, a permissividade relativa seria a mesma. Porque ela é dimensional. E olha o nome. Permissividade relativa. E nesse sistema, a unidade de capacitância fica meio estranha, né? Porque nesse sistema no qual K é 1, a unidade de capacitância é só A por D, né? Tá bom? Mas não sei se seria mais... É análogo a... Tentei perguntar para os meninos que eu dou aula, menino da 8ª série, por que a gente usa 10 símbolos para explicar os números? Porque você pode utilizar sistema de base 2. Vocês já viram, código binário, você descreve qualquer número no sistema de base 2. Mas a gente opta pelo sistema de base 10. Por quê? Um dos meninos falou assim, porque ele é o mais fácil. Não. Se a gente tivesse sido adaptado desde pequeno pelo unitário, ele era o mais fácil. Então, essa sua pergunta, eu acho que a resposta é essa. Talvez não seja tão trivial para nossa mente trabalhar, porque olha só, nesse sistema de unidades, que o K é 1, o campo elétrico tem unidade de Coulomb por metro quadrado, porque campo é kq por r quadrado. Se o K é 1, o campo fica só q por r quadrado. Entendeu? Então, vantagem é que ele fica com a mesma unidade que D. E com a mesma unidade que isso daqui. E aí você pode interpretar todas essas coisas como densidade, né? Aí o D seria por... cara, fica até legal, né? O D seria... Nossa, ficaria legal pra caralho. O D seria densidade de carga livre. Show? O P seria densidade de carga ligada. E o E seria densidade resultante. Porque assim, a densidade de carga livre menos a densidade de carga ligada é a densidade de carga resultante. Ficaria legal também, não ficaria ruim de visualizar, não. Certo? Livros mais antigos. Quando eu vou estudar alguma coisa muito nova, é até contraditório que eu vou falar. Quando eu vou estudar uma coisa muito nova, eu gosto de pegar livros antigos. E aí, os livros antigos, eles usam esse sistema de unidade. Então, quando eu fui aprender espectroscopia de impedância, que eu tive que aprender no doutorado. Vocês pegaram os livros de
Circuito, vocês perceberam que para aprender espectroscopia de impedância mesmo, os livros não dá, né? Ele te ensina as técnicas para aplicação, precisava entender. Então eu peguei livros muito antigos. Eu tenho um livro lá que é de 1958. Entendeu? E aí eles usam... E aí eu tive meio que me adaptar, porque ele é só no sistema CGS. Mas, diante de tudo isso, foi. Tá. O que está faltando? O que está faltando é que parece que aqui eu estou em um mundo, ao passo que essas equações aqui, está dando a impressão que eu estou em outro mundo. Mas então vamos começar a linkar esses mundos. Vamos começar a linkar. Primeiro nós vamos reescrever a lei de Gauss em função dessa nossa nova constante que a gente resolveu, que é o epsilon zero. Porque a nossa lei de Gauss até então, a gente tinha duas formas. Então eu vou até escrever assim, ó, revisitando. Não vou escrever tudo não. O que a gente tem da lei de Gauss? A integral do tipo fluxo de E escalar n ds, até então era descrita como 4π KE vezes a carga. Tudo bem? 4π KE vezes a carga. Só que agora, 4π KE é 1 por epsilon zero. Viram? Então, a nossa nova forma, bom, nova, se vocês não tivessem feito Física 3, né? Tudo bem? 4π KE por epsilon zero. Show de bola? A divergência do campo elétrico, que era 4π KE densidade, passa a ser simplesmente densidade por epsilon zero. Só que a pergunta que eu tenho é a seguinte: que carga é essa? É a carga dentro da superfície gaussiana, certo? Mas que carga? Carga livre, carga de polarização, resultante. É a resultante. Ela é a resultante. Tudo bem? Ela é tanta carga. Tá. O bom... dá para reescrever isso aqui também, ó. Vou colocar em outra cor para indicar. Dá para reescrever isso aqui. Isso daqui fica como agora? Epsilon zero. E, não vou colocar a dependência em E, porque ó, 1 por 4 πkm é o epsilon zero. Epsilon zero E mais T. Perfeito. Vou até economizar giz a partir de agora. Podia ter começado desde sempre com epsilon zero, né? Entendido? Tudo bem? Então, tá lá, epsilon zero E. Como essa forma, ele engoliu a constante, isso daqui ficaria a mesma coisa, né? Integral do tipo fluxo, do campo deslocamento. Vamos ver se funciona? Vamos ver se funciona? Integral. Vamos ver se funciona. Do tipo fluxo. Eu estou falando vamos ver se funciona. Sugiro a hora que vocês forem estudar, ou quem está acompanhando o vídeo, eu sugiro o seguinte: assiste a aula, volta, paralisa e refaz as contas que eu vou só citar para vocês. Tudo bem? D é igual a carga livre. Vamos ver se funciona? Eu quero ver se funciona o seguinte. E se eu estiver no vácuo? Eu quero aplicar essa equação, só que eu não estou no material dielétrico. Eu estou no vácuo. Então, para onde que eu tenho que cair? Eu tenho que voltar nessa. Vamos ver? Vou aplicar essa equação eu estando no vácuo. Se eu estou no vácuo, o que que muda? Não tem polarização. Então, no lugar do vetor D, quem que eu vou pôr no lugar do vetor D? Epsilon zero E. Então, vai ser o fluxo de epsilon zero E, escalar N, é carga livre.
O que acontece? Cai. Ah, professor, mas mudou. Porque aqui é aqui é carga total e aqui ficaria carga livre. Mas se eu estou no vácuo, a carga total é só a carga livre. Então, tá show de bola. Tudo bem? Não, calma, Gabi, calma. O interessante vem agora. O interessante vem agora. Vem comigo. O que você espera? Quem é que causa a polarização? Opa, sensacional. Quem é que causa a polarização? A presença de um campo elétrico externo. Cara, não é sempre, mas é de você se esperar que o vetor polarização e o vetor campo elétrico externo sejam o quê? Paralelos. Inclusive, a gente definiu o momento de dipolo de modo que ele se alinhasse ao campo externo. Tudo bem? Não é para todo material que isso acontece. Eu ia falar assim, para infelicidade do estudo de vocês, não é para todo material que isso acontece. Para felicidade de aplicações tecnológicas, ainda bem. Porque existem determinados materiais que você aplica um campo aqui e ele polariza para lá. Tá? São materiais anisotrópicos. Existem materiais que se aplica o campo, o que você espera? Aplica o campo, o que você espera? Polariza. Tira o campo, o que você espera? Despolariza. Existem materiais que se aplica o campo, ele polariza. Você tira o campo, sobra a polarização. Esses materiais são chamados materiais ferroelétricos. Tá certo? Outra área de estudo para quem quiser prosseguir aí. Tá bom? E é legal que ele é igualzinho ao material ferromagnético. Igualzinho. Só que ao invés de magnetismo, você troca por eletricidade. Tá bom? Porém, nós não vamos falar desse tipo de materiais. Nós só vamos falar de materiais bonitinhos. Nós só vamos falar de dielétricos lineares. Tá? Aliás, quando eu fiz todos esses cálculos aqui, eu não citei, mas esses cálculos que eu estou fazendo aqui, eles são válidos apenas para materiais lineares. Se não for linear, isso aqui não vale. Quando eu faço, quando eu coloco aqui, falar diminuiu a capacitância, blá, 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 estou falando de dielétricos lineares. Tudo bem? Por quê? Uma maneira de eu falar de elétricos lineares são aqueles dielétricos que a permissividade relativa é um número real. Em geral, permissividade relativa é uma matriz ou um tensor. Tudo bem? Lembram de transformações lineares? Porque matriz faria isso. Mas eu vou definir um material linear de outra forma. Então, estamos falando agora, rapidamente, agora a lousa vai ficar uma bagunça, porque eu não quero apagar, dielétricos lineares. O que são dielétricos lineares? Dielétricos lineares são dielétricos em que a polarização é paralela ao campo elétrico. De acordo? Tudo bem? Então, peraí. Então, a polarização é paralela ao campo elétrico. Eu não quero escrever um paralelo. Eu quero escrever uma igualdade. Como é que eu descrevo uma igualdade entre dois vetores paralelos? Como é que eu escrevo uma igualdade entre vetores paralelos? Primeiro, se eu vou colocar uma igualdade, acompanhe comigo. A primeira coisa que tem que ter é uma constante que faça um ajuste. Porque assim, dois vetores são paralelos, quer dizer que um é igual a um escalar vezes o outro. Tudo bem? Se eu colocar um escalar qualquer aqui, colocar não vou colocar K, porque senão vou colocar um alfa. Certo? Aquele alfa, ele vai indicar, numericamente,
quantas vezes o módulo da polarização é maior ou menor que o módulo do campo elétrico. Tudo bem? Como eu sei que eles são paralelos, aquele alfa, a primeira coisa que eu sei é que ele é positivo. Só que tem mais um detalhe, que aí eu não vou pôr aquele alfa. O detalhe é que aquele alfa tem que ter dimensão de forma que a unidade de campo elétrico e a unidade de polarização sejam a mesma, né? Tudo bem? Então, estamos juntos? Estamos juntos? Então, eu não vou pôr esse alfa, porque eu vou fazer o seguinte. Eu já sei que polarização tem a mesma unidade que ε0 vezes Z. Tá certo? Ah, mas você não pode dizer que o campo, que a polarização é igual a ε0 vezes Z. Ótimo, não posso, mas pelo menos, escrito daquela forma, eu posso apenas colocar uma constante adimensional. Tudo bem? Estamos juntos? Então, vou colocar uma constante adimensional. Nome bonito, não sei se vocês já ouviram esse nome em engenharia elétrica. Do que deve depender aquela constante? Do meio que eu estou. Porque não é a polarização? Materiais dielétricos polarizam-se de maneira igual? Não. Tudo bem? Materiais dielétricos não se polarizam de maneira igual. Então aquilo ali é uma propriedade do material. Ela é chamada de susceptibilidade dielétrica. Já ouviram esse nome? Já onde? Se ele não ouviu. Eu estudei muita coisa durante o meu ensino médio. Eu não imagino. lembro exatamente o que é, mas tem muita coisa que eu fiz no ensino médio, eu não me recordo, aí eu vou ter na nova transmissão e eu falo. Eu vi isso. Certo? Senta lá. Vai lá, calma. Calma que vocês chegaram na hora, vocês não vão atrapalhar o prazer que nós estamos tendo aqui até o presente momento. Aliás, devo dizer, Wesley, é muito mais prazeroso sem você do que com você. Certo? Tudo bem? Então, susceptibilidade, cara, e tá parecendo com a permissividade relativa, né? Eu tô com uma propriedade que depende do material e é adimensional. Pelo menos para dielétricos lineares. De acordo? Gostei. Bom, para dielétricos lineares, o que vai acontecer com o vetor de deslocamento dielétrico? Quanto é que vai ficar? O vetor de deslocamento dielétrico para dielétricos lineares? É só olhar aqui. Como é que ele vai ficar? ε0e mais que vezes ε0e. Certo? Oi? Isso aqui é uma permissividade. É que assim, não dá, você não vai entender agora. Você vai ter que voltar, mas ele é uma característica do meio. Que é a que eu estou falando assim, para determinados materiais que a polarização é paralela. Assim, resumindo, estou estudando um determinado material que a polarização é paralela ao campo externo. Você tem um campo externo, a polarização foi paralela. Certo? Como é que eu descrevo dois vetores paralelos? Um é múltiplo do outro. Só que aí, ó, que eu quis colocar um como múltiplo do outro, eu tinha uma coisa que era uma constante, só que essa constante precisava ter dimensão para ajustar a dimensão de polarização com a dimensão de campo elétrico. Aí o que eu fiz? Eu voltei aqui, que você perdeu na aula, mas apareceu essa nova constante aqui, ε0. Eu estou vendo que ε0e tem a mesma unidade de polarização. Então eu optei por colocar um ε0 aqui e colocar uma outra constante, porque pelo menos agora essa constante fica adimensional. Tudo bem? Então, com tudo isso, o campo vai ficar ε0, 1 mais que vezes E. De acordo? De acordo? Show de bola? Vamos aplicar aqui agora
Como é que ficaria a lei de Gauss para um dielétrico linear? Porque se eu aplicar a lei de Gauss para um dielétrico linear, como é que vai ficar? Quem que eu vou pôr aqui no lugar do D? Aqui, ó, gente, não tenta tirar foto que você não vai acompanhar. Tem que assistir a aula mesmo. Que eu estou indo e voltando, que eu não tem coisa aqui que eu não quero apagar. Não sei como que eu vou fazer, mas eu não quero apagar. Como é que vai ficar? Integral. No lugar do D, quem é que vai aparecer? Epsilon zero. Oh, não, peraí. Preciso nem fazer isso. Vou fazer aqui, ó. Integral do tipo fluxo. No lugar do D, quem vai aparecer? Epsilon zero, mas eu posso jogar lá para o outro lado. Dividindo. Igual. Carga livre sobre quem? Epsilon zero. É bom. Aí tá faltando um mais que eu também posso passar para lá. Mais que. Certo? E aí quem sobrou aqui? E escalar N ds. Tudo bem? Cara, ficou bem parecida com a fórmula na matéria, né? Na fórmula no vácuo. Porque só qual que é vamos ver as diferenças? O fluxo do campo elétrico no vácuo não é carga livre, é carga total. Por epsilon zero. Aqui está carga livre por epsilon zero vezes 1 mais que. Vocês estão marcando catanga no rego? O fluxo do campo elétrico no vácuo não é carga livre? Ou é carga livre? É carga livre, porque se eu estou no vácuo, só tem carga livre. Tudo bem? Então como aqui está campo elétrico, bicho, então eu posso considerar. Só para comparar. Não preciso colocar que é carga livre mais. Eu precisava colocar que era carga livre quando tinha esse. Agora eu não preciso mais. Só que de bater o olho ali, eu consigo dizer que o que aconteceu com o campo? O que aconteceu com o fluxo do campo daqui para cá? Ele teve uma queda. De quantas vezes? 1 mais que. Qual é o significado desse 1 mais que? Esse 1 mais que está contabilizando a carga de polarização. Aqui só contabilizava a carga livre. Aqui eu estou no meio de elétrico. Não pode contabilizar só carga livre. Porque também tem carga de polarização. Onde é que entrou a carga de polarização? Aqui. Então ele está dizendo, olha, a carga de polarização fez ter uma queda na carga livre que geraria o campo. Tudo bem? Show de bola? Show de bola? Respira em fundo, que vai ficar mais bonito ainda. Vamos voltar para o capacitor. Vamos tentar aplicar a lei de Gauss no capacitor? Vamos aplicar? Se eu aplicar a lei de Gauss nesse pequeno trecho aqui, nesse pequeno trecho, eu vou chegar sem o, como chama? Sem o dielétrico. Eu vou chegar que o fluxo de campo elétrico é E vezes A, que é igual a carga sem o campo, tá? A carga livre, que está aqui, por epsilon zero. E 1. Isso se eu aplicar sem material dielétrico. Só tô substituindo essa forma. Estamos juntos? Se eu aplicar com material dielétrico, deixa eu até apagar aquilo ali que não precisa.
Se eu aplicar com material dielétrico, o que eu vou chegar? E2, que é o fluxo, vezes A, igual a carga, que está dentro da superfície, que é essa mesma, sobre quanto? ε0 1 mais Q. Tudo bem? Estou só repetindo a fórmula ali, gente. Tudo bem? ε0 1 mais Q. O que tem de igual? O A e a carga. Vamos dividir um pelo outro? Dividir a de cima pela de baixo? Posso? Se eu dividir a de cima pela de baixo, vai dar o quê? E1 por E2. Igual a quanto? O Q vai embora com o Q? O Q vai embora com o Q? ε0 vai embora com ε0. Vai ficar 1 dividido por 1 mais Q. 1 dividido... Não, 1 sobre 1 mais Q. Vai dar quanto? 1 mais Q. De acordo? Dá uma olhada na lousa. Quanto é que é E1 por E2? É a permissividade relativa. Quanto é que é 1 mais Q? A permissividade relativa. Isso daqui nada mais é do que a permissividade relativa. Certo? Quer deixar mais bonito? Quer deixar mais bonito? Quanto é que vai ficar aqui? Q por ε0 vezes quem? ε0 vezes quem? ε0 vezes a permissividade relativa? Quem é ε0 vezes a permissividade relativa? Permissividade do meio. Você pode escrever. Gente, eu acho que ficou muito mais simples. Porque a equação fica a mesma. A única coisa que você precisou foi o quê? Trocar uma constante. Quanto é que é o fluxo de campo elétrico no vácuo? Q por ε0. Quanto é que é o fluxo do campo elétrico no meio dielétrico? Q. Qual carga? Livre. Ah, mas não estou contabilizando a carga de polarização? Tá. Onde é que você está contabilizando a carga de polarização? A permissividade. Certo? Tudo bem? Se eu quisesse, se vocês quisessem, vocês poderiam contabilizar essa carga de polarização aqui, ó. Ó, vamos ver de outra forma ali. Vou tentar ver de outra forma. Que aí você vê como é que o epsilon está indicando que existe carga de polarização. Wesley, Gabriel, vocês chegaram agora. Vocês podem estar achando que está muita coisa. Meninas e Gabriel, me fala se eu estou mentindo. Me parece a aula mais fácil dos últimos tempos. Certo? Me parece a aula mais fácil dos últimos tempos. Mas precisa, até quem já está vendo, precisa reassistir, tomar cuidado e vendo assim, porque é só conceito. Olha só. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Nossa, cara! Cara, ficou muito bonito. Não, é que ficou muito bonito mesmo. Cara, que show. Ó, eu vou pegar assim, ó, o fluxo do campo elétrico e escalar N ds. Eu vou colocar aqui esse NDS, que ele é a carga total, tá? Vou colocar que ele é a carga total, que está lá dentro. De alguma forma eu consegui contabilizar tanto a carga livre quanto a carga de polarização, contando que isso fosse possível. Então ficaria, ó, carga livre mais carga
de polarização por ε0. Por ε0. Tudo bem? Só que a gente sabe, porque aqui eu estou falando que nós estamos no... Se eu estou contabilizando que tem carga de polarização, eu estou falando que eu estou onde? Eu estou num dielétrico. Então, isso daqui é igual a carga livre por ε. Certo? Então, quem é que seria ε? ε seria ε0 vezes a carga livre, dividido por quem? Carga livre mais carga de polarização. Então, eu estou mostrando para vocês que a permissividade, por si só, contabiliza a existência de carga de polarização. Se eu estiver no vácuo, quanto que vale a carga de polarização? 0. Se eu estiver no vácuo, a carga de polarização vale 0. O que acontece com ε? Vira a permissividade do vácuo. Então, esse ε que aparece aqui, ele é uma simplificação para contabilizar as cargas de polarização. Tudo bem? Certo? Vamos tentar pegar... É que agora não dá mais para pegar. Dos exercícios que eu mandei para vocês, teve algum que eu falei que não daria? Que eu teria que explicar isso aqui? Não precisava, né? Precisava de outro conceito, mas... não. Você vai utilizar isso daqui só em exercícios que eu citar de maneira direta o valor da permissividade. Tudo bem? Fechado? Acabamos cedo. Quanto tempo? Nem tanto.